Amado e poderoso Deus e Pai, Espírito da verdade, Espírito de poder, usa-nos nas tuas mãos como um cano que é cortado nas duas pontas e traz a tua palavra acesa, revelada ao nosso espírito. Fala conosco, Espírito Santo, e que o teu nome seja glorificado nisto, em nome de Jesus. Diz assim a santa palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 10. Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até os aniquilares. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo que o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e vacas e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfia é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Então aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Glória a Deus. Essa passagem muito conhecida, em que Deus dá uma ordem através do profeta Samuel para Saul, que era para destruir totalmente todos os amalequitas. Aí, no meio da operação,
Saul resolveu dar ouvido à voz do povo. Não, ó, tá vendo aquelas vacas ali? São muito boas, muito bonitas. Aqueles bois, aquelas ovelhas, guarda para oferecer em holocausto ao teu Deus. E Saul, para agradar ao povo, deu ouvido à voz do povo e acabou desagradando e desobedecendo à voz de Deus. Observe bem alguns pontos principais nessa atitude de Saul. Primeiro, quem tinha dado ordem era Deus. Ordem de Deus não pode ter intervenção de ninguém. Ordem de Deus é para ser cumprida. E ponto final. Deus falou? Falou, então faz. E acabou. Não houve pai, não houve mãe, não houve filho, não houve marido, não houve esposa, não houve amigo, não houve irmão em Cristo. Deus falou contigo. Obedece o que Ele está falando. Isso é número 1. Número 2, segunda coisa ali. Quando Deus mandou ele ir contra os amalequitas, Deus já lhe tinha garantido total vitória. Porque quando Deus te mandar fazer uma coisa, acredite, a vitória já é certa. A vitória já é certa no que Deus te manda falar. Não tem jeito. Faz o que Deus está te mandando falar, que a vitória vai ser certa. O que Samuel disse para ele? Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que ofereça sacrifício. Se você pegar todos os teus bens da tua casa e vender e ofertar na igreja, se você dormir dentro da igreja, se você for uma pessoa que pega a roupa do teu corpo e dê aos pobres, mas não obedeça a palavra do Senhor, de nada isso vai prestar ou vai ter valor. O valor para Deus é que se obedeça a palavra dele. E isso está ao alcance de todos que amam a palavra do Senhor. Você não precisa ser rico ou pobre, ou morar em um lugar A ou B, para obedecer a palavra de Deus, só basta uma coisa, que você decida querer. Só isso. Só isso. Você pode estar desempregado, pode estar empregado, pode morar em um lugar luxuoso, morar num lugar humilde. Se você desejar obedecer a palavra de Deus, Deus vai investir das bênçãos dele na direção da tua vida, aonde você estiver. Terceiro ponto, que envolve essa atitude de Saul. Observa que quando Saul reconheceu que fez a besteira, o que ele quis? Ele quis voltar para adorar ao Senhor. Deus não aceita adoração de desobediente. Deus só aceita adoração daqueles que obedecem a sua palavra. Deus não aceita adoração de desobediente. Deus não aceita que tu tenha uma atitude durante o dia e venha adorá-lo na igreja durante a noite. Ele não aceita essa adoração. Ah, então como é que eu faço, pastor? Arrepende-te primeiro, te conserta com ele, aí você vai oferecer adoração. É aquilo que a gente sempre diz, tu não pode levar um tipo de vida durante o dia e um tipo de vida durante a noite. Não pode ter uma atitude lá fora e uma outra atitude dentro da igreja. Você é luz do mundo aonde você estiver. Você é sal da terra aonde você estiver. E um detalhe importantíssimo para que não se esqueça, os olhos do Senhor estão em todas as partes. Aonde tu estiver, Deus está te vendo. Te vendo. Aonde tu estiver, Deus está te vendo. Não tem jeito. Como os demônios acompanham aqueles que estão a serviço dele, o Senhor dos Exércitos acompanha aqueles que amam a sua palavra, lhe obedecem e o temem. Deus acompanha. Uma vez um homem de Deus ele foi arrebatado até a praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Falando assim aqui no Rio de Janeiro, porque não sei onde essa mensagem vai chegar, e pode ter pessoas de outros países ouvindo essa mensagem, fala, praia de Copacabana, onde é? É a praia de Copacabana aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E esse homem foi arrebatado à noite, lá para a praia de Copacabana, à noite. E da areia, virado para a rua, ele olhava os carros passar, e passou um carro cheio de jovens, e o carro estava cheio de demônios. Demônios entrando por dentro do carro, saindo por cima, no teto, na frente do carro, no motor do carro, embaixo do carro. É como se o carro tivesse cheio de manchas negras, mas era demônios. Deus estava mostrando a ele estava e dando discernimento que era demônios. Daqui a pouco passou um carro cheio de luz dentro dele, com anjos sentados dentro do carro, anjos em volta do carro. Quando ele, nesse arrebatamento, o Senhor falou para ele, olha,
compra o jornal amanhã. E ele contou no testemunho que ele não era uma pessoa de comprar jornal, como eu também não sou pessoa de sair para comprar jornal. E ele não era uma pessoa de comprar jornal, mas naquele dia, quando ele acordou pela manhã, voltou do arrebatamento, acordou de manhã e foi comprar o jornal. Lá estava naquele jornal: acidente em Copacabana, mata tantos jovens dentro de um carro. Aquele carro teve uma batida terrível com a que envolvendo aquele carro, e os jovens que estavam dentro daquele carro morreram todos. É exatamente assim que acontece aí fora. Ou a pessoa tem as marcas e as cadeias e as prisões do diabo por desobedecerem a palavra de Deus, ou as pessoas carregam as marcas de Cristo por guardarem e amarem as santas escrituras. E o diabo conhece aqueles que têm as marcas de Cristo. O diabo conhece e não se aproxima deles. Ele conhece, ele passa de longe. Mas ele também conhece aqueles que não têm as marcas de Cristo. E esses ele sabe que pode investir com tranquilidade e com uma certa liberdade. Ele sabe. Eu costumo dizer que Satanás é o maior estudioso do homem na face da terra. Mais do que qualquer cientista, é Satanás. O nosso Deus não precisa estudar o homem, porque Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas. Satanás não é. Então Satanás é o maior estudioso do homem. Ele procura olhar as brechas, ele procura dar os pratos e os laços para ver se a pessoa vai cair. E aqui na vida de Saul, você observou? O próprio diabo usou o povo, dizendo: olha, poupa os animais para oferecer em sacrifício ao teu Deus. Ele, cego, não entendeu que quando Deus manda, tem que fazer exatamente o que Deus manda. Ele poupou os animais, não cumpriu o que tinha dito e ainda por cima mentiu. Olha, eu fiz tudo conforme o Senhor teu Deus mandou. Ah, é? Que balido é esse que eu ouço de ovelhas nos meus ouvidos? E que mugido de bois e vacas que eu estou ouvindo agora? O que é esse balido aqui? Tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti. Olha, minha irmã, para ouvir uma coisa dessa, deseje antes ter partido dessa terra. Como é que o ser humano vai viver nessa terra tendo ouvido que Deus o rejeitou? Deus só rejeita aqueles que rejeitam primeiro a sua palavra. Deus não te rejeita sem te dar uma chance de escolher pela verdade. Uma não, hein? Ele dá inúmeras chances que não se pode contar nos dedos. Então, acontece isso aí fora. Se tu pratica a palavra de Deus, aonde tu está, a lâmpada da palavra está acesa na tua vida, no teu carro, na tua casa, na tua família. Aonde você entrar, está acesa a lâmpada do Espírito, os anjos do Senhor estão à tua volta. Tu entrou no carro, lá estão os anjos à tua volta. Saiu do carro, saem os anjos à tua volta. E tu vai caminhando, como os demônios acompanham aqueles que servem a Ele, que desobedecem à palavra de Deus. Então, uma coisa clara, que fica marcante nessa passagem, para você que está ouvindo essa mensagem, é que há certas coisas que a pessoa comete, que ela pode se arrepender, mas nunca mais vai voltar àquela posição que tinha antes. Deus usou a boca do profeta Samuel para dizer para ele, para Saul, que o Senhor te rejeitou e tu vai ver o teu sucessor crescer diante de ti, não foi isso? Deus rejeitou a ele, perdoou o pecado dele, mas rejeitou a ele. Rejeitou. Por quê? Porque ele rejeitou primeiro a ordem do Senhor. Então tem certas coisas que o homem comete que tem perdão? Tem. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, que é a pessoa partir dessa terra sem ter recebido o senhorio de Jesus na sua vida, sem ter aceitado o que Jesus, a obra do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Mas há certos pecados que a pessoa comete que ela ou ele está perdendo muito com aquele gesto. Não tem ideia do que está perdendo. Mas Deus perdoou. Deus perdoou. Mas nunca mais Saul foi rei em Israel. E o pior, ele se suicidou sobre a espada de um soldado, demonstrando com isso o desespero que toma a vida de uma pessoa cujo Deus rejeita, Deus se afasta dela. Então,
nessa noite, nessa oportunidade, nesse dia maravilhoso que Deus está nos dando, entenda, o que está na Bíblia, dito pela boca do Senhor, é para você obedecer e praticar. Ah, mas eu vejo assim, eu interpreto assim. O que Jesus falou, não tem nada que ninguém está interpretando, tem que estar obedecendo. Jesus disse, ama o teu Deus sobre todas as coisas. Tu vai interpretar o quê? Ama o teu Deus sobre todas as coisas, obedece. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Não é para se interpretar, é para se obedecer. Ah, é que a minha visão, não. A tua visão pode ser uma visão humana ou diabólica. Porque a visão no que Jesus fala é somente a visão da obediência. Obedeça, é Jesus que está falando. O que Paulo falou dá para a gente discutir. O que Pedro escreveu dá para a gente analisar. O que Tiago deixou dá para a gente olhar, ponderar, examinar, mas o que Jesus está falando é para ser obedecido. Obedecido. Vou te falar uma coisa interessante, que até minha esposa estava comentando isso esses dias. Você não imagina o número de pessoas que estão vivendo em adultério nos dias de hoje. Eu vou te dizer como. A Bíblia diz que quando uma mulher é rejeitada, se não for por pecado de prostituição, quem casar com ela comete o quê? Adultério. Só é permitido a mulher casar pela segunda vez se ela for constatado o pecado de prostituição, ela se afastar do marido, ou o marido se afastar dela, ou ela estiver viúva. Aí ela pode novamente casar. Fora isso, é adultério. Agora analisa as pessoas que tu conhece e vê quanta gente está vivendo em adultério. Ah, pastor, é a tua visão, é a tua interpretação. Então abre lá em Mateus e vê o que Jesus está falando. Abre lá e vê o que Jesus está falando. Aí o camarada diz assim, mas eu não estou em adultério, sabe por quê? Porque eu não vou casar de novo, vou ficar namorando uma, namoro outra. Não estou casando, eu estou namorando. Continuo em adultério. Jesus falou isso. E eu nunca tinha me despertado até então para me tocar realmente. Realmente. E eu vejo o povo de Israel lá no passado, eles cometiam muito isso. Eles faziam o quê? O homem chegava em casa, olhava para a cara da mulher, já via uma mais nova na rua, geralmente era até pela aparência, pela idade mesmo. Mandava aquela um pouco mais velha embora e botava aquela nova dentro de casa assim, como quem vai na padaria e compra um pão. E a mulher saía, ia embora. Aí Moisés deu o quê? A carta de divórcio. Em que consistia a carta de divórcio? Consistia em a mulher poder provar que ela não estava sendo rejeitada por adultério ou por prostituição. É que simplesmente o marido não queria mais. Aí ela poderia se relacionar com o outro. Aí Jesus vem e diz que aquele que repudiar a sua mulher, largar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério, a menos que seja por pecado de prostituição, ou se a mulher, lógico, obviamente, estiver viúva. Se a mulher estiver viúva, obviamente, ela não está cometendo adultério nenhum. Então, Samuel chegou para Saul e trouxe um recado do Senhor. Sabe o que tem sido a queda de muitos homens e mulheres dentro das igrejas nos dias de hoje? É que tanto o homem quanto a mulher, ele recebe o recado que vem do Senhor, mas aceita a interpretação que vem da cabeça do homem e acaba no final fazendo a sua própria vontade. Ainda tem a cara de pau de dizer, como disse Saul, eu fiz tudo conforme o Senhor teu Deus mandou. Ah, é? Esse balido de ovelhas que eu ouço nos meus ouvidos, esse mugido de boi e de vaca, é o quê? A ação de Amaleque. Eu trouxe lá dos amalequitas. Como tu rejeitaste a palavra do Senhor. Eu acho que essa é uma frase terrível para um homem na face da terra ouvir. Como tu rejeitaste a palavra do Senhor, assim também o Senhor te rejeitou a ti. Terrível essa frase. Imagina. Ai de nós se Deus nos abandonar. O diabo não vai te dar tempo de respirar. Ele vai vir na mesma hora e vai passar por cima de você. Jesus disse em João 10,10 que ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Se o Espírito Santo se afastar um segundinho da gente, Satanás que está ao derredor, ele vai vir e vai te atropelar, ele não vai te dar chance de você respirar. Os adventistas, que pensam que são crentes, que na verdade são servos de Satanás, eles têm essa doutrina na cabeça deles.
que a pessoa se desviou, mas ela não perdeu a salvação, ela está passando férias no mundo. Um dos irmãos aí me disse isso um dia desse. Eles têm isso, que eles estão passando férias no mundo e que daqui a pouco, a qualquer momento, eles vão voltar. Mentira do diabo. Mundo não é lugar de passar férias. Não existe férias no reino de Deus. Pastor que tira férias é a maior cara de pau dos últimos tempos. É a maior canalice. É o cara mostrando para a igreja e assinando embaixo: eu estou numa empresa, não numa igreja, e vocês para mim são um grande negócio, uma massa de manipulação. Vou tirar férias desse negócio. É isso que ele está dizendo. História é essa. Imagina, bate lá, liga para o pastor aí, e não posso, esse mês não dá, porque ele vai entrar de férias. Poxa. Ele tira férias, mas o diabo não tira. Continua roubando, matando e destruindo. Então, nosso descanso não é aqui. Nosso descanso é lá na glória. Lá tu vai estar de férias, lá tu vai estar em descanso, lá não vai ter choro, não vai ter doença, não vai ter demônio, não vai ter amargura, não vai ter tristeza, mas enquanto está na terra, orai e vigiai, praticai e obedecei a santa palavra do Senhor, como Jesus deixou escrito. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, João 14, 21. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e o obedece, aquele que tem os meus mandamentos e pratica, esses são de Deus. Para que não ouça do Senhor aquela seguinte frase: Deus te rejeitou porque tu rejeitou a palavra do Senhor. E quanta gente já está por aí rejeitado por Deus. Ah, pastor, mas não está rejeitado por Deus. Aquela igreja lá está o homem lá sentado no banco, na frente, está lá no púlpito, a igreja está cheia. Como é que está rejeitado? Está cheia de pessoas vazias. Sem a presença de Deus, a pessoa é vazia. Saul, depois que ouviu essa palavra de Samuel, sabe o que ele fez? Voltou a sentar no banco. No trono, melhor dizendo. No trono de rei. Ele voltou a sentar por um tempo. Ele voltou a sentar ainda. E ainda a ditar regras. E ainda o povo chamar ele de rei. Mas o sucessor dele, que foi Davi, Deus já estava tratando com ele, lá no campo, quando ele estava apacentando as ovelhas do pai. E depois mandou o mesmo Samuel ir na casa de Jessé ungir a Davi como novo rei de Israel. Enquanto isso, lá estava sentado Saul no banco, lá no trono. Então não olhe para esses lugares com aparência e com homens de terno e gravata sentado neles e acha que Deus ainda está lá. Deus não está nesses lugares. Deus não está onde a sua palavra não é obedecida e praticada. Deus só está onde a sua palavra é obedecida, praticada e guardada. Amém? E que por essa maravilhosa e santa palavra nos abençoe o nosso Deus e nos guarde, nos livre, e que o Senhor não se ausente de nós, porque sem Ele não somos capazes, eu não sou capaz de dar um passo. A Deus seja toda a glória.